Um breve instante, estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum e a liturgia hoje da palavra, como sempre, ricamente, vem nos trazer uma grande catequese, um grande ensinamento. E a palavra que hoje nós vamos meditar chamada virtude. Mas para entendermos o que é a virtude, precisamos primeiro fazer, entendermos o que significa o contrário da virtude, que é o vício. Ambos é uma repetição. O vício é o quê? É uma repetição de um mau hábito. Quando nós temos um hábito ruim e que fazemos esse hábito ruim todos os dias, nós viciamos nesse hábito ruim, por isso é vício, porque é algo ruim, e nós ficamos presos a essa realidade. E aí, hábito aqui ruim, um exemplo, por exemplo, como eu falava ontem na missa da catequese, a criança que acorda e não arruma a sua cama, ela sabe que não vai voltar depois para a cama, ela precisa arrumar. Eu vou dormir à noite, sim, mas precisa arrumar, porque o quarto tem que ficar arrumado. Se ela não tem o costume de levantar e arrumar a cama e deixar a cama bagunçada, é um hábito ruim. Se ela levanta e arruma a sua cama, é um hábito bom. Então, a repetição de não arrumar a cama todos os dias é um vício, Ou a repetição de arrumar a cama todos os dias é uma coisa boa, então é uma virtude. Só que nós alcançamos tanto o vício como a repetição, e aqui vício, repetição de maus hábitos, pode ser em qualquer área da nossa vida. Qualquer coisa que a gente faz constantemente, que a gente sabe que é errado, nós chegamos a um patamar que depois nós não conseguimos mais voltar com tanta facilidade. Conseguimos sim deixar aquele vício, mas com um esforço muito grande. E aí, por exemplo, uma pessoa que tem o vício do álcool, quando ele começou a beber lá uma latinha de cerveja, uma dosezinha de cachaça, e achava aquilo meio estranho, o corpo não entendia muito bem, ali ele nem não era viciado. Mas quando ele, a partir de então, foi dando mais, buscando um dia, todos na semana, e agora todo dia da semana, e agora ele é um alcoólatra, só um exemplo que eu estou dando, minha gente? Mas ele é um alcoólatra, o que quer dizer? Ele, por ter uma repetição de um mau hábito de beber todos os dias, quem sabe que a bebida não é pecado, mas o excesso dela sim, então ele está agora viciado, ele não tem mais força para voltar sozinho. Então, por que ele alcançou o vício? Uma repetição cotidiana de um mau hábito. A virtude é o contrário, é a repetição de um bom hábito. Então nós precisamos compreender hoje que a liturgia da palavra fala da virtude, e são inúmeras virtudes, e a virtude que hoje somos chamados a meditar é a virtude da humildade. Nós precisamos definir aqui algumas coisas, porque nós temos no inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? Aquilo que está no consciente de cada um de nós, ou seja, coletivamente, nós entendemos que às vezes quando recebemos um elogio e a gente quer dizer a resposta, não é assim não, que isso, foi Deus, sei lá o que, tal, a gente começa a dar desculpa, como se aquilo que a pessoa está falando não fosse uma verdade, ou se a gente aceitar aquele elogio é uma falta de humildade. Isso não era humildade, rejeitar um elogio se aquilo é uma verdade, isso chama uma falsa humildade, como também existe o falso respeito humano, que é agir tudo certinho para não ser criticado por ninguém. Então a gente tem um falso respeito humano, porque se eu fosse agir da minha forma, eu não agiria daquela maneira, mas eu ajo para que outros, ao verem eu agindo, não me questionem, não me critiquem. E aí eu preciso, então, demonstrar aquilo que eu quero que o outro veja, para que as pessoas não falem de mim. Voltando para a virtude da humildade, a humildade não é uma falsa humildade. A humildade não é ser humilhado, eu ser tapete para que o outro pisa, eu ser bobo, a pessoa me faz de bobo sempre, então para que eu seja humilde. Aí que está o grande problema. As pessoas que não entendem, e aí nós também que estamos na igreja não entendemos, quando nós agimos de uma maneira diferente do que as pessoas fora da igreja, ou até mesmo dentro, mas geralmente isso acontece quem não tem uma prática religiosa. Quando nós agimos de uma forma que
causa uma certa estranheza a alguém que não tem a prática da religião. Mas você ali na igreja, como pode você agir dessa maneira? E aqui não estou dizendo de pecados, né? Uma forma de agir, né? De responder, de corrigir alguma situação, né? De se impor em uma realidade. Porque ser humilde, ser cristão, não é ser bobo, não é ser tapete como esse tapete aqui hoje. Olha como está cheio de marca. Não é ser isso. Nós não podemos de forma alguma compreender humildade com, né, o ato de ser humilhado pelas outras pessoas, o ato de ser tapete para ser pisado pelas outras pessoas, vulgo ser bobo. Ser cristão, humilde, virtuoso, não é ser bobo. Nós precisamos entender muito bem, é caminhar e trilhar na verdade, como nos ensina Santa Teresa de Jesus, né? Santa Teresa d'Ávila. Ela diz que a humildade caminha paralelamente com a verdade. Então, ser cristão é estar na verdade. Ser cristão é viver o que é o correto. Ser cristão é corrigir o erro, né? Ter uma postura. Nós precisamos nos impor, sim, não com um ar de superioridade. E aí vamos falar uma outra realidade, contrária à virtude, né, que nós temos, o orgulho. Aquela pessoa que se sente superior às pessoas, né, a soberba. A humildade vem da palavra humus, que quer dizer rente ao chão, próximo ao chão ou à terra, estão abaixo, vamos dizer assim. A outra realidade contrária à humildade, que é quando nós nos sentimos orgulhosos, superiores às pessoas. A soberba é aquele que se coloca acima das outras pessoas. E por que isso não é bom? Porque nós, quando nos colocamos pela soberba acima das pessoas, nos achamos. É só um achar pessoal. Nos achamos melhores do que as outras pessoas. Nós nos colocamos num patamar superior às outras pessoas. E quando nós estamos por cima, nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos e de reconhecer as nossas limitações, nossos pecados. Nós julgamos as pessoas, nós somos arrogantes, nós nos colocamos como autossuficientes, nós achamos que o nosso achismo é o que vale. Mais existe hoje é o que eu penso. Estamos tão fechados na nossa bolha pessoal, nós já não convivemos mais em sociedade, nós não temos mais uma convivência sadia, já não há mais um respeito humano, um verdadeiro respeito, não um falso respeito humano. Um respeito verdadeiro humano é quando nós respeitamos a dignidade da outra pessoa, quando nós respeitamos a opinião da outra pessoa, quando nós entendemos que o outro, por ser diferente, ele não é pior e nem é melhor do que eu, mas que nós somos iguais. O soberbo, o orgulhoso, o arrogante, ele não consegue ver isso. É sempre ele se coloca no centro de tudo, da sua própria vida, da existência, do mundo, né? Ele está no próprio umbigo, tudo tem que gravitar em torno dele, como se fosse o Sol no nosso sistema solar. Todos os planetas têm que estar ao meu redor, tudo tem que ser para mim. Isso é uma soberba, isso é se achar melhor do que as pessoas. E nós vivemos numa realidade social hoje, no qual o meu achismo, eu acho, e o meu acho vale mais do que 2000 anos de doutrina da Igreja Católica. O meu acho vale mais do que todos esses homens e mulheres que morreram, né, para defender a fé católica. O meu acho vale mais do que todos os estudiosos, né, que fizeram mestrado, doutorados e que fizeram uma faculdade, que são peritos numa, né, área, mas que quando eu vou expressar a minha vontade ou o meu pensamento, o meu achismo vale mais do que aqueles que estudaram. Por quê? Porque eu me acho. Porque a minha liberdade, o meu pensamento é meu e ninguém tem nada a ver com isso. E aí a gente discute, a gente briga, a gente se coloca num patamar superior às pessoas. Então, diferente da soberba, do orgulho, da arrogância, é a virtude da humildade. A soberba, ela anula, cancela todas as virtudes que nós podemos alcançar. E ela, podemos dizer, é a cabeça de todos os demais pecados da nossa vida. Quando sou soberbo, eu vou pecar inúmeras vezes em várias realidades da minha vida, porque eu me acho, e sou eu que quero, é a minha alegria, é o meu eu, é como eu sou o centro do universo, tudo gravita ao meu redor, é sempre o que eu penso, é a minha opinião, é o meu jeito de ser, é o que eu gosto, é a forma como eu quero, tudo é no particular, no singular. Sou eu e tudo, não existe o nós, não existe, né, a outra pessoa.
contrário à soberba, por isso que é humus, reto ao chão, baixo, é aquele que está abaixo. Não no sentido de ser humilhado, eu que piso na pessoa. Imaginemos nós, o padre chega aqui e dá uma patada no coroinha e expõe um ministro na missa, todo mundo vai falar assim: nossa, o padre Edson humilhou o ministro na frente de todo mundo, que coisa feia, coitada da pessoa, saiu chorando, foi humilhada publicamente, não se faz isso com ninguém, tal, está correto. Isso é um pecado, humilhar as outras pessoas. O que nós estamos falando é de uma virtude, não de um pecado. A virtude da humildade é quando se coloca abaixo, não para ser tapete para ninguém, mas quando você se abre a ver a verdade, porque o soberbo ele está fechado, o humilde ele está aberto, e somente a pessoa humilde ela consegue olhar para si mesmo, e olhando para si com muita coragem, aí a humildade consegue ver as suas próprias limitações. Quando alguém fala com você: você precisa mudar isso, aí você logo responde: mas também você precisa fazer isso. O soberbo ele nunca vai acolher uma repreensão, uma opinião, um conselho, porque se vai mexer comigo, eu sempre vou rebater, né? Você faz isso, mas você faz pior, né? Vai na igreja, mas para que eu vou na igreja? Lá tem gente pior do que eu. Sempre vai ter um argumento contrário e nunca vai ter uma aceitação, seja correto ou errado. Mas a pessoa que é soberba, ela nunca vai aceitar de bom grado aquilo que alguém propõe para ela. Ela sempre vai ter uma, duas pedras nas mãos para responder de imediato. Ela nem pensa e logo joga uma resposta. O humilde não. O humilde ele não é pisado, por isso que eu falava no início, ele não é bobo, mas não, tá ok, vou refletir sobre isso. Ele pensa e ele vai tendo coragem, porque precisa ser corajoso para ter a virtude da humildade, porque imagina, sair da soberba e ir rente ao chão, abaixar, né, é muito difícil. E agora quando eu estou aqui na parte baixa, que eu consigo olhar para mim, porque eu estou aberto a isso, eu consigo olhar e ver quem de fato eu sou, e vejo as minhas limitações, aí eu consigo perceber os pontos que eu preciso mudar, os pontos da minha vida que eu preciso melhorar, quais os pecados que eu tenho cometido que tem me afastado de Deus, quais as posturas que eu tenho tido que tem me afastado ou afastado as pessoas de mim. O soberbo afasta as pessoas, o humilde atrai as pessoas. Olhou para a humildade de sua serva, diz São Lucas para nós, em relação ao olhar de Deus para a Virgem Maria. Olha como a virtude da humildade é importante, e ela é a porta de todas as demais virtudes da nossa vida, de oração, de caridade, de amor ao próximo, e assim vai, qualquer virtude de atos bons que eu preciso, quero praticar, eu preciso ser primeiro humilde, porque o humilde ele vai perceber que ele é necessitado de alguém, e esse alguém é Deus. Nós não somos super-homens, super-mulheres, nós não somos nós o centro de todas as realidades. Nós temos nossa vida, nossa liberdade, precisamos viver a nossa felicidade. O próprio Cristo nos chama a vida de felicidade verdadeira, isso é correto, mas eu não posso, em busca disso, ser soberbo. Eu tenho que ser humilde. O humilde entrará no reino dos céus, o soberbo não. O soberbo, né, é aquele pecado que teve Adão e Eva quando tomou do fruto proibido. Sereis como deuses. Olha, saiu da humildade, sereis como deuses, né, superior, achando que vai subir um patamar, e no entanto caiu mais do que o humilde, porque perdeu a amizade com Deus e abriu as portas do inferno para toda a humanidade. Então nós precisamos parar e refletir que na grande maioria das vezes as nossas relações mútuas, seja familiar, principalmente familiar, porque são as pessoas que nós mais conhecemos, ou seja no ambiente de trabalho, ou até mesmo dentro da própria igreja, quando falta a virtude da humildade, nós machucamos, nós ofendemos, nós afastamos as pessoas, porque o orgulhoso, o soberbo, sempre ele tem razão. E ele vai lutar para que a sua razão, o seu ponto de vista sempre seja superior. Numa discussão, o soberbo nunca vai querer sair perdendo. O humilde não se importa. Para que eu vou gastar meu tempo com isso? Deixa, tá bom. Né? E a gente, quando falamos, né, quando nós falamos que a humildade caminha com a verdade, se nós estamos na verdade, nós não precisamos nos preocupar com aquilo que vem para nós. Se uma pessoa quer nos ofender e nos chama de alguma coisa, eu falava desde ontem o exemplo, né, que eu vi uma vez na palestra de um filósofo, né, brasileiro, Leandro Carnal,
ele é careca, né? Ele não tem cabelo. E aí ele falando dentro do contexto da palestra, que um aluno chegou na sala de aula, ele é professor de história, e ele falava que para ofender o Leandro Carnal, ele chamou ele de careca, né? E aí ele falou, eu tive duas posturas de reflexão naquele momento, né? Para que eu possa responder àquela, né, ofensa, né, como a pessoa quis assim fazer. Primeiro, se for verdade, se eu sou careca e a pessoa me chama de careca, onde está a ofensa? Consegue entender? Se é verdade, por que eu me ofendo? E aí o outro ponto, mentira. Seu careca, se eu não sou careca, eu sou cabeludo e não é verdade, então ele tentou me ofender com, né, essa expressão, e eu não sou careca, isso é mentira, por que eu vou me incomodar com isso, se isso não é verdade? É o que nós fazemos. O humilde, ele tem, né, a capacidade de parar e refletir, e não levar a ferro e fogo as coisas que acontecem ao nosso redor. Ele consegue olhar, perceber que não precisa responder à altura, ou à altura quando se rebaixa ao nível do outro para responder uma ofensa, porque nem sempre a altura está acima, mas muitas vezes o humilde ele precisa se rebaixar mais ainda ao patamar do soberbo, porque o soberbo acha que está acima, mas ele está abaixo. Porque ele está num erro, está no pecado, ele está com os olhos fechados. Então, na relação mútua, o humilde ele consegue, né, viver bem, com tranquilidade. Ele não se sente ofendido por qualquer coisa, né? Nada vai incomodá-lo. Porque se é verdade, para que eu vou me incomodar? Se é mentira, para que eu vou me incomodar? Mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas para que vai discutir? Para que vai aumentar mais aquela situação? É como um copo de veneno que a pessoa coloca à sua frente. Ela quer te ofender, ela quer te fazer mal, mas aquele veneno só vai te fazer mal se você tomar aquele veneno, porque enquanto não tomar, há apenas um copo de veneno à sua frente, não faz mal a ninguém dentro do copo, só faz se estiver dentro, né, do nosso corpo. E muitas vezes, na falta de humildade, nós tomamos o veneno antes mesmo da pessoa nos dar, porque a pessoa já falou um A, nós respondemos, né, o alfabeto inteiro, até o Z. Inclusive, né, botando W, né, K e Y, e vamos botar tudo, né, se puder mais, a gente coloca um outro alfabeto aí, porque a gente tem necessidade de responder, porque nós somos soberbos, arrogantes, orgulhosos, e é isso que nós precisamos parar e refletir. Não posso ser assim. E isso são repetições de maus hábitos que nos tornaram soberbos, superiores às pessoas, arrogantes, orgulhosos. E aí é o caminho contrário. Agora eu preciso mudar. E aí eu preciso agora parar de tudo ferro e fogo. Eu tenho que parar de ficar discutindo de frente, batendo de frente. Se eu quero paz, se eu quero viver na tranquilidade, se eu quero uma alegria, para que ficar discutindo com aquilo que não vai dar em nada? O ditado popular é dar murro em ponto de faca. Quem discute com aquilo que não tem o que discutir é a própria pessoa que está se machucando. Então, para que isso? Por que nós temos a necessidade, a sede de sempre estar certo em tudo? Às vezes estar certo é o silêncio de Maria. Às vezes estar certo, está bom, está correto, né? Quando um não quer, dois não brigam. Às vezes estar certo é se retirar. Deixa a pessoa lá, está brava, está gritando, está se esperneando. Deixa, ela vai acalmar. E quando ela acalmar, aí a gente conversa. É igual discutir com um bêbado, resolve alguma coisa? Você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo por experiência própria. Quantas vezes já vi isso? Pessoas discutindo com outras pessoas bêbadas, e que no final das contas a pessoa vai dormir, no outro dia não lembra nada, ou finge que não lembra de nada, né? A amnésia alcoólatra, tá aqui, né, por causa do álcool. Eu não lembro o que eu fiz ontem. Às vezes lembra assim, mas está dizendo que não está lembrando, aí vão entrar em mérito. Para que isso? Então sou eu que tenho que buscar o que é melhor. Mas para que tenha essa mudança, eu preciso ser uma pessoa virtuosa. E a virtude que nós estamos falando hoje é a virtude da humildade. Não tem como ser diferente. E a gente precisa ter essa virtude. Nós estamos vivendo um mundo que cada vez mais estamos isolando. Nós estamos nos afastando das pessoas. Estamos utilizando das pessoas. Estamos brigando com as pessoas. Estamos, né, denegrindo a imagem das pessoas. Estamos diminuindo a dignidade das pessoas. E nós fazemos isso com muita tranquilidade, sem peso na consciência. Isso está errado. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que nos ajude a refletirmos sobre essa virtude que é tão cara, tão necessária para todos nós cristãos.
que é a virtude da humildade. Ser bobo não é ser tapete para ninguém, é estar na verdade. O certo é certo, o errado é errado, a verdade é verdade, a mentira é mentira. A humildade está paralelamente caminhando junto à verdade. Se é verdade, ótimo, né? Porque a verdade é uma só, é Cristo Jesus. E como cristãos, nós precisamos aprender a nos baixarmos, não ser humilhado, mas se humilhar a si mesmo, tendo coragem de, quando eu falo se humilhar, é rebaixar, sair da soberba para a virtude da humildade e ter coragem para olhar para dentro de si e perceber, não, eu preciso mudar esses pontos. Ninguém precisa dizer para mim, porque o humilde, ele reconhece suas próprias limitações. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.